Muito bem, meus irmãos, é muito gostoso nós podemos louvar ao Senhor, como é gostoso a gente participar desse culto. Nós estamos novamente juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Nós voltaremos agora com a exposição da carta de Paulo aos Efésios, como nós temos feito nos domingos anteriores. Estamos agora no capítulo 2 de Efésios. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 4. Efésios 2, do 4 até o 7. Esse é o texto que nós vamos estar estudando nessa manhã. Mas antes de nós vermos e entrarmos no texto propriamente dito, nós estamos vivendo num tempo bem complicado, num tempo onde a incerteza, a insegurança, o medo de muitas pessoas é muito latente, é muito presente. Você conversa com as pessoas na rua, algumas pessoas estão com tanto medo, algumas pessoas estão preocupadas de estar perto de outras pessoas, e tudo isso mexe um pouquinho com a gente. Todas essas coisas balançam um pouquinho o nosso coração. O medo é algo que muitas vezes nos acomete e às vezes a gente nem sabe o porquê. Eu me lembro bem quando nós fomos para Israel, eu e a Lilita, naquela viagem maravilhosa que nós fizemos. Foi uma viagem tão diferente, tão especial para nós. Mas eu confesso que até chegar em Israel eu estava tão tranquilo. Foi muito bom, a gente estava com a passagem comprada, nós tínhamos os hotéis reservados, nós tínhamos uma equipe que estava cuidando dos detalhes para nós. Mas quando nós descemos em Tel Aviv do avião, e quando começamos ali a fazer a fila para passar pela imigração, eu confesso para vocês que meu coração começou a ficar palpitando, começou a bater mais forte. E eu confesso que a gente estava naquela fila e você tinha que ir um só por vez, não tinha ninguém do meu lado para traduzir. O meu inglês não é assim tão bom assim, e eu fiquei pensando na hora, falei, puxa, e se eu chegar lá naquela hora e simplesmente não puder entrar aqui em Israel? O que vai acontecer? O que vai acontecer comigo se simplesmente esse guarda falar assim, olha, você não pode passar? E é engraçado como essa preocupação, essa insegurança, se não focada, se não tratada, se não contida por nós, toma conta de nós e nos leva a ficar divagando e pensando coisas tão difíceis. Talvez eu poderia até perder o ânimo na viagem, perder a beleza da viagem, tudo aquilo que eu aprendi naquela viagem. E isso acontece muitas vezes quando a gente tem medo, e principalmente tem acontecido no tempo que nós estamos vivendo. E eu creio que esses versos de Paulo aos Efésios são muito oportunos nessa manhã, nesse tempo que nós estamos aqui vivendo. É interessante que a gente olhou nos textos passados, principalmente no último sermão, quando nós tratamos a partir do verso 1 até o verso 3, o verso 4 ali, sobre a nossa condição sem Cristo. Como era a nossa vida, ou como é a vida daquelas pessoas que não têm a Jesus, que estavam mortas, que estavam realmente vivendo longe, em desobediência a Deus, realmente sendo influenciadas por Satanás e satisfazendo simplesmente os desejos da própria carne. A gente percebe qual era o destino dela, qual era o nosso destino antes de encontrarmos ao Senhor. E era a condenação, era a ira de Deus. Mas é interessante que a partir do verso 4, a perspectiva muda completamente. Paulo, ao tratar desse tema, desse texto, ele fala sobre a nossa condição, então, agora com Cristo. O que é que nos faz diferente? O porquê que nós devemos ter uma atitude diferente diante das situações? Paulo diz assim no texto, a partir do verso 4 do capítulo 2 de Efésios. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco
em Cristo Jesus. Olha que texto mais lindo, que afirmação mais linda e que implicação tão especial tem para nós, os crentes. Paulo, ele trata aqui de algo tão sobrenatural, de algo tão especial na nossa vida, que ao olharmos para esse texto, a gente devia sair daqui realmente nos regozijando de alegria. Aí você pensa, mas pastor, a coisa está tão complicada, mas talvez você não está olhando para esse texto e não esteja percebendo, na verdade, o que Paulo está querendo dizer aqui. E talvez essa é um dos motivos pelos quais muitas pessoas estão nos tempos de hoje com tanto medo. É interessante nós olharmos para esse texto e aprendermos e tentarmos extrair desse texto o ensinamento que Paulo fala, ou que ele prega para aquela igreja ali em Éfeso. Na verdade, para todas as igrejas, né? Mas essa carta foi endereçada às igrejas ali. A primeira coisa que nós percebemos ali no verso 4, Paulo dizendo é que nós estamos debaixo da misericórdia e do amor de Deus. Lembra que ele havia falado antes que nós estávamos mortos, que nós vivíamos em desobediência, que estávamos sob a influência de Satanás, que satisfazíamos os desejos da nossa carne, que merecíamos a ira e a condenação de Deus. Tudo isso Paulo estava falando nos versos anteriores, mas de repente ele para e fala, todavia Deus, mas Deus. Isso é importante para nós nos orientarmos e para nós entendermos que realmente a nossa situação não é mais a mesma. A nossa situação foi mudada, a nossa situação foi transformada por Deus. E isso é algo que nós precisamos ter muito, muito claro em nossas mentes. Nós somos transformados não por algo que nós fizemos, não porque nós merecemos alguma coisa, mas única e exclusivamente pela misericórdia e pelo amor de Deus por nós, demonstrado através da morte de Cristo na cruz. Meus irmãos, como isso é gostoso, como isso é importante para nós. É importante nós entendermos isso com clareza, para que a gente possa entender a nossa alegria, a nossa esperança de uma forma concreta e real. Algumas vezes nós falhamos porque nós não buscamos entender a fundo a Escritura de Deus, a Palavra de Deus. Olha lá o que diz lá em Tito, no capítulo 3, do verso 3 ao 7. Ele faz um paralelo bem interessante, bem parecido com aquilo que ele descreveu aqui em Efésios, Paulo escrevendo a Tito. Ele diz o seguinte: houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixão e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Meu irmão, como é importante você entender isso, que não foi por coisa alguma que você fez ou que eu fiz, é que Deus realmente nos ama. Ele nos ama porque faz parte da natureza dele e Ele escolheu amar você e a mim. E isso deve fazer uma diferença enorme na sua vida. Imagina o privilégio que você deve estar sentindo, imagina o privilégio que nós temos de sermos escolhidos pelo Senhor e desfrutarmos desse amor, dessa misericórdia, desse cuidado e carinho dEle por nossas vidas. Isso já seria motivo suficiente para nós nos enchermos de alegria e de esperança. Porque, como nós vimos anteriormente, esse Deus é um Deus tão maravilhoso, é um Deus tão poderoso que Ele opera todas as coisas da forma como Ele quer.
sabemos que nada foge ao controle dele, sabemos que todas as coisas estão debaixo da graça dele, debaixo do controle dele. E se nós confiamos sim num Deus como esse, e sabemos que ele nos escolheu, que ele, por amor a nós, nos predestinou para que nós recebêssemos essa graça, esse amor, como isso faz diferença? Isaías, no capítulo 64, verso 6, um texto bem conhecido nosso também, diz: somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Nada do que fazemos pode mudar, nada do que fazemos pode aumentar ou diminuir o amor de Deus por nós. Isso é maravilhoso, meu irmão, porque quando nós entendemos isso, quando nós focamos nisso, nós sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus e protegidos pelo amor de Deus. Mas isso é algo que Deus fez por nós, é algo que Ele faz por nós. Mas o texto, continuando no verso 5, fala que por causa desse amor, por causa dessa grande amor e misericórdia, Ele nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Foi pela graça de Deus que Ele fez isso. Meu irmão, isso também é algo que nós precisamos encarar de uma forma muito mais concreta do que muitas vezes nós pensamos. Algumas vezes nós não conseguimos olhar espiritualmente para aquilo que Paulo fala sobre nós recebermos vida com Cristo. A nossa vida, a vida que Paulo se refere aqui, não é simplesmente a essa vida que você e eu estamos experimentando agora, mas sim é uma nova vida, é um novo viver, é uma regeneração, é algo que Deus fez através de Cristo, através do sacrifício dele na cruz do Calvário por nós. E isso tem consequências que realmente são extremamente importantes para nós. E se você não consegue entender isso, se você não consegue se aperceber disso, talvez você esteja sofrendo, talvez você esteja, nesse tempo que nós estamos vivendo, realmente com muito medo, com muita desesperança, com muita preocupação no seu coração. Mas é importante nós entendermos que, através de Jesus, através do sacrifício dele, naquela cruz do Calvário, ele nos fez vivos com Cristo. Isso é algo que realmente faz uma diferença enorme na forma como nós pensamos a vida cristã. Quando nós olhamos lá em Romanos, no capítulo 5, o verso 17 e o 18, olha lá o que Paulo diz na carta de Romanos: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Meus irmãos, a morte de Jesus na cruz do Calvário já nos deu vida. Ele não está falando aqui sobre uma vida eterna somente, mas ele está falando sobre algo do aqui e o agora, do presente. E é isso que nós precisamos entender, e são essas peculiaridades que nós precisamos ter em nossa vida como verdades absolutas, verdades das quais nós não abrimos mão hoje, porque são essas verdades que nos mantêm seguros nos momentos de dificuldade como os que nós estamos passando. Algumas vezes nós pensamos que viver com o Senhor é simplesmente uma coisa gostosa, onde a gente vem, senta nesses bancos um domingo e podemos orar ao Senhor, colocar diante da presença do Senhor os nossos pedidos, agradecer, levantar as nossas mãos para agradecer ao Senhor, mas muito mais do que isso, sabemos que nós estamos na presença dEle nesse momento. Ter vida, ser vivificado por Deus, significa que nós não estamos mais afastados de Deus.
Significa que agora o pecado, aquele pecado que nos afastava do Senhor, aquele pecado que realmente impedia o nosso relacionamento com Deus, foi tirado completamente. Agora nós podemos olhar para o Senhor e podemos estar na presença dEle, desfrutando de todas as bênçãos que Ele tem para nos dar. E quando eu falo em bênçãos, eu quero que você pense que não é as finanças, não é o emprego, não é o alimento, mas sim da comunhão com o nosso Deus. Isso é a maior bênção que um crente pode ter. Isso é o maior privilégio que nós podemos ter quando nós participamos disso. Foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu cheguei diante daquele homem, naquela cabine, chegando ali em Tel Aviv, em Israel, e eu dei meu passaporte para ele, ele fez algumas perguntas, eu respondi. Logo depois daquilo, ele me deu um ticketzinho que eu guardo até hoje, carimbado e assinado, dizendo que eu tinha permissão, então, para entrar naquele país, para conhecer e desfrutar de toda aquela beleza, de todo aquele ensinamento, de toda aquela experiência tão grandiosa que foi aquela viagem para mim e para a Lilita. Quando eu peguei aquele papelzinho, quando eu passei por aquela cancela, eu passei por aquele lugar, que sossego! Que delícia saber que agora eu podia, durante aquelas 10 dias que nós estávamos lá, a gente poderia aproveitar e andar livremente naquele país, desfrutar daquela beleza inigualável, daqueles ensinamentos, daquela experiência realmente espiritual que marcou as nossas vidas. Como foi gostoso, mas eu tive que entender e eu tive que realmente me apropriar daquilo. Eu fiquei imagina se você tivesse lá, entrado sim, aquele homem tido carimbado aquele papel, entregado na minha mão, e eu pegasse aquele papel e ainda assim continuasse andando e olhando para trás o tempo todo. Puxa, será que algum desses guardas vai me parar? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado e alguém vai me deportar novamente para o Brasil? Mas não. Quando nós nos apropriamos, quando nós entendemos que nós podemos, quando nós entendemos que nós temos essa liberdade, meu irmão, é tão gostoso. Foi interessante que num daqueles dias daquela viagem, nós estávamos visitando uma igreja, eu nem me lembro o nome daquela igreja, mas eu me lembro muito bem da cena, e estávamos lá e de repente chegou vários policiais, vários militares israelenses, e todos eles armados, quer sejam moças, quer sejam rapazes, todos armados. E uma coisa que o nosso guia tinha nos dito é que uma vez que o militar entra para o serviço, um cidadão entra para o serviço militar, ele recebe um fuzil, uma metralhadora, e a ideia é que quando você recebe aquela metralhadora, você casa com ela. Então você não larga aquilo lá para nada. E nós estávamos lá, todo mundo junto ali naquele momento, e aquele rapaz era tão simpático, tão joia, e eu falei, eu quero tirar uma foto com ele. E aí chegamos lá, pedimos permissão se ele poderia tirar uma foto com a gente. E prontamente aquele rapaz, todo paramentado, com a arma na mão e tudo, nos abraçou do lado e nós tiramos uma foto junto com ele. Isso é porque nós tínhamos a tranquilidade de saber que nós podíamos circular livremente por aquele país. Nós entendemos que nós havíamos recebido permissão para estar lá e para desfrutar de todas as coisas que aquele país podia nos oferecer. E é essa ideia que nós precisamos ter a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Quando nós entendemos que o amor de Deus por nós é um amor tão grande que Ele nos deu uma nova vida, fez de nós novas criaturas, nós devemos perder aquele medo que nós tínhamos de estar na presença de Deus, aquele medo que nós tínhamos de realmente sermos disciplinados e punidos por Deus, mas podemos sim usufruir das bênçãos e das maravilhas de conhecer esse Deus de perto. Não mais precisamos andar com aquele sentimento estranho de a qualquer momento vai vir um raio aqui e vai nos afastar. Algumas vezes é essa a ideia que nós temos de Deus. Nós temos uma ideia tão errada de Deus, talvez mostrada para nós pelos livros, pelas histórias, pelas lendas, e nós pensamos num Deus que está lá no Olimpo.
um Deus tão distante de nós, que está sentada naquele monte onde não tem acesso, onde nós não podemos chegar. Nós sabemos sim que esse Deus, de vez em quando, ele desce pela terra e ele circula no meio do povo, mas nós temos aquela ideia de que, olha, Deus está lá, tão distante, e eu estou aqui tão longe. Esse não é o Deus que Paulo está dizendo aqui para esses irmãos de Efésios. Esse era o Deus de antes deles o conhecerem. Esse é o Deus daqueles que não conhecem, que não tiveram uma experiência, um relacionamento com esse Deus. Esse é o Deus daqueles que ainda estão mortos em seus delitos e pecados. É um Deus distante. É um Deus que é grande, que é onipotente, que é onisciente, é onipresente, mas é inacessível. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus é diferente disso. E nós precisamos aprender essa verdade. A partir do verso 6 e o verso 7, olha só que interessante o que Paulo diz. Quais são essas implicações de nós começarmos a entender a Deus e a entendermos o nosso relacionamento com Ele a partir dessa forma? Olha o que diz a partir do verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo. Quando nós olhamos aqui para o grego, quando nós olhamos para a forma como foi escrita, Paulo não está dizendo que um dia nós seremos ressuscitados com Cristo. Paulo está falando sobre aquilo que aconteceu naquele momento quando Deus ressuscita Jesus. Aquilo que foi verdade para Jesus é verdade para nós hoje. E é isso que nós precisamos entender, são essas implicações que nós como crentes precisamos ter muito forte na nossa vida, no nosso dia a dia, porque é essa convicção que nos dá certeza para vivermos esses dias, que nos ajuda a mantermos a nossa esperança, o nosso foco naquilo que é verdadeiro, naquilo que é eficaz, naquilo que nos dá alegria para passarmos pelas provas. Talvez você esteja pensando, mas pastor, como assim? Como é que eu posso entender essa forma, ou quais são essas implicações que realmente fazem essa diferença? Meu irmão, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente, e isso eu quero que você preste muita atenção nisso, é que nós não seremos perdoados lá no futuro. Nós já somos perdoados hoje. O perdão de Deus já se aplicou à nossa vida, nós já fomos perdoados. Nós somos perdoados por Jesus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não é algo que vai acontecer quando nós morrermos, mas que já aconteceu e nós devemos viver a nossa vida a partir desse entendimento, a partir dessa perspectiva. Meus irmãos, muitas vezes nós temos medo porque nós entendemos que Deus está lá para nos julgar e que Ele vai realmente nos condenar quando nós fracassamos. Quantas pessoas têm medo e vivem com medo e vêm para a igreja por causa de medo, ao invés de vir para a igreja para louvar ao Senhor e para compartilhar da graça e da alegria de poder chegar perto da presença de Deus. Algumas vezes, algumas pessoas não entendem que os nossos pecados já foram perdoados. Não é mais importante, não é mais necessário temermos ao Senhor. Aqueles que já se encontraram com Ele, aqueles que já entregaram a sua vida para Ele, aqueles que já foram transformados, vivificados com Cristo, não tem mais por que ter medo da consequência do pecado na sua vida, porque o seu pecado foi perdoado. E se nós temos realmente a consciência e a convicção de que os nossos pecados foram perdoados, nós não precisamos ter medo da morte. Nós não precisamos mais ter medo de nos encontrarmos um dia com Deus e pensarmos, puxa, aquele Deus lá do Olimpo está vindo na minha direção. Não. É um Deus que está aqui agora, é um Deus presente na minha vida hoje.
É um Deus que eu me relaciono com Ele todo dia, todo momento. Não é mais um Deus que está distante. Romanos, no capítulo 8, verso 1 e 2, Paulo escreve assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Meus irmãos, nós não precisamos mais ter medo. Não precisamos mais temer o futuro, porque Jesus, o sacrifício dele na cruz, já nos perdoou. Já pagou o preço por nós. Quando Cristo estava lá no sepulcro, enterrado, longe da presença do Senhor, quando os nossos pecados estavam sobre ele, ali naquele momento, todos os nossos pecados estavam lá junto com ele. Mas no momento que Deus o tira da sepultura, no momento da sua ressurreição, a mesma glorificação, a mesma bênção que aconteceu na vida de Cristo, tendo saído do túmulo, também se aplica às nossas vidas hoje. Os nossos pecados já não são suficientes agora para nos enterrar longe do Senhor, para nos condenar a uma vida eterna de afastamento do Senhor. Mas através do sacrifício de Cristo e da ressurreição dele, hoje nós podemos experimentar um novo relacionamento com Deus, uma nova vida com Deus. Ah, meu irmão, eu quero que você se aproprie desse tempo, dessa palavra, eu quero que você se aproprie dessa verdade da Escritura. Não precisa mais ter medo, não precisa mais ficar buscando ter preocupações, porque o Senhor Deus está hoje contigo. Ele se faz presente na nossa vida aqui, agora. Mas outra coisa que essa afirmação que Paulo faz, de que nós somos ressuscitados com Cristo, é que nós temos então, a partir de agora, uma nova natureza. Lembra como Paulo fala no início do capítulo 2 sobre como nós vivíamos antes? Como todas as nossas inclinações, como todas as nossas paixões nos levavam a fazer a vontade da nossa carne, nos levavam a fazer a vontade de Satanás, aquele que está contra o Senhor. Então, meu irmão, a partir do momento que Cristo ressuscita, a partir do momento que Ele vence a morte, Ele dá para você e para mim, então, uma nova natureza. Nós não somos mais levados ou não somos mais escravos do pecado. Mas talvez você fique pensando, pastor, mas puxa vida, eu ainda peco. E por causa desse pecado que às vezes eu cometo, eu ainda tenho aquela insegurança, pastor, de saber se eu vou para o céu ou não vou para o céu. Meu irmão, esqueça isso. Uma vez que Cristo perdoou o seu pecado, uma vez que Ele morreu na cruz do Calvário por você, uma vez que o Espírito Santo dele habita o seu coração, você pertence a Ele e a mais ninguém. Não são os nossos pecados, não são os nossos fracassos que nos afastam do Senhor. Não é isso que realmente mostra que nós estamos longe do Senhor. É interessante que na pregação de Martin Lloyd-Jones, ele tenta mostrar essa ideia de sermos vivificados com a comparação de uma criança. E no seu livro ele fala que uma criança, quando nasce, ela nasce e ela mostra, ela dá sinais de vida. Apesar dos erros, ela não tem ainda maturidade para tomar decisões, ela ainda tropeça, ela ainda cai, ela ainda vai durante a vida toda dela, no seu crescimento, fazer coisas certas e coisas erradas. Mas ela consegue mostrar vida através do seu jeito, da sua forma de viver. Essa coisa acontece exatamente conosco quando somos vivificados. Somos transformados, a nossa natureza é nova. Mas nós ainda não chegamos, não alcançamos a plenitude, ainda estamos fracassando muitas vezes, ainda estamos falhando muitas vezes. Mas aquela nossa disposição em pecar, isso é transformado. Porque a nossa natureza é nova. A nossa natureza agora vem de Cristo, não mais do mundo. Não mais de Adão, mas de Jesus agora que opera em nós. Paulo lá dizendo na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 5, o verso 17 e 18 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação.
As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eis que, se alguém está em Cristo, é nova criação. Nós somos novos. Nós somos pessoas que fomos transformadas. Os nossos desejos devem ser, então, os desejos de Jesus. Os desejos que Ele quer para nós, que Deus quer para nós. Mas talvez você esteja pensando, pastor, será que a gente consegue? Olha lá o que próprio Paulo fala lá em Gálatas, no capítulo 2, o verso 20. Um desafio para nós. Paulo fala assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E aí é um peso nas suas costas, talvez, nesse momento, meu irmão, você falando, pastor, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Paulo fala que Cristo agora vivia na vida dele, que já não era mais ele quem vivia, que só Jesus é que vivia por ele. Mas nós não podemos esquecer do que o próprio apóstolo também fala lá em Romanos, no capítulo 7, o verso 18 e 19. O próprio Paulo também fala o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isso é em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Meus irmãos, o nosso desejo, muitas vezes a nossa carne briga conosco. Lembra que eu falei isso na outra pregação, que quando nós olhamos para os frutos do Espírito Santo, é uma luta constante entre o Espírito novo, a nossa nova realidade, e com a nossa velha natureza, estão em conflito ainda. E muitas vezes nós fracassamos, muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós tropeçamos na nossa vida cristã. Mas esses tropeços, esses fracassos não podem ser tão fortes, não podem tirar de nós a segurança e a alegria de que nós pertencemos ao Senhor, de que nós somos vivificados em Cristo. Isso deve fazer uma diferença enorme na forma como nós reagimos diante das situações que estão diante de nós. Isso deve fazer uma diferença enorme nas pessoas que estão ao nosso redor e olham para a nossa vida nesses momentos de angústia que nós estamos passando. Porque você e eu, aqueles que conhecem o Senhor, têm essa convicção de que mesmo falhando, de que mesmo errando, ainda pertencemos ao Senhor. Ainda nos mantemos no relacionamento íntimo com o Senhor. E é justamente sobre isso que Paulo fala, seguindo o texto do capítulo 6. Paulo diz assim que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meu irmão, quando a gente olha para esse texto, quando Paulo está dizendo que Ele nos faz assentar nas regiões celestiais, é aí que eu gostaria que nós parássemos também um momento e refletirmos isso. O que Paulo está dizendo aqui não é sobre o nosso futuro, sobre a nossa eternidade. Paulo está nos dizendo que hoje nós podemos estar na presença de Deus. Hoje nós podemos estar nas regiões celestiais onde Cristo, onde Deus habita. É interessante que aquilo que a cultura grega entendia sobre o céu, eles pensavam no mundo em 3 dimensões. A terra onde nós vivemos, a terra onde o ser humano vive, onde nós nos relacionamos com pessoas iguais a nós. E o primeiro céu, ou o segundo céu, seria o espaço físico ali, onde estão as nuvens, onde está os tempos, aquela coisa toda. O terceiro céu, onde estão os astros, onde estão as estrelas, aquele céu um pouquinho mais distante. E aí o terceiro céu, eles se referiam, então, era a habitação de Deus, onde era inalcançável, inacessível para ninguém. Mas o que Paulo está dizendo é que sim, que uma vez que fomos ressuscitados, que nós somos vivificados com Cristo, nós estamos lá, nesse céu,
nas regiões celestiais, onde Deus habita, onde a habitação de Deus, junto com Ele, nesse tempo. E isso faz uma diferença enorme, você saber que você tem a presença de Deus hoje na sua vida. Você saber que você já está gozando da presença dEle agora. Você já está experimentando um pouco daquilo que vai ser o seu futuro. Nós já estamos experimentando um pouquinho das primícias, da primeira colheita. É uma vida nova. Olha lá o que diz lá em Hebreus, no capítulo 10, o verso 17 ao 22. E olha dessa perspectiva para você ver como vai ser diferente ao ler esse texto. Diz assim o texto: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, e sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Para que medo, meu irmão? Para que medo? Para que tanta insegurança se nós temos a presença do Senhor perto de nós? Isaac Watts, ele escreve num trecho, eu não sei bem se era um hino, era uma parte de um livro, ele tem uma frase que me marcou muito essa frase. Essa frase diz assim: os que da graça vivem, enxergaram o começo da glória neste mundo. Frutos celestiais em chão terrenal, da esperança e da fé podem crescer. Os que da graça vivem, eles enxergaram o começo da glória ainda nesse mundo. Será que você consegue enxergar o começo daquilo que vai ser a nossa eternidade ainda aqui nesse mundo? Será que você consegue perceber o cuidado e o amor de Deus pela sua vida ainda aqui? Ou você tem vivido com tanto medo que você acha que Deus está tão distante de você, que você só vai poder vê-lo, que você só vai poder experimentá-lo, que você só vai poder se relacionar com Ele no dia do julgamento final? Nós já fomos perdoados. Nós já fomos feitos novas criaturas. Nós agora temos um acesso direto ao Senhor, nós temos um novo relacionamento com Deus. E isso faz toda a diferença em nossa vida. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 20 e 21, Paulo fala o seguinte: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, preso numa situação difícil, sem esperança nenhuma, ele consegue fazer uma declaração dessa tão preciosa. Sabe por que ele fazia essa declaração? Sabe por que isso não era algo que incomodava o seu coração, aquela situação difícil pela qual ele estava passando? Porque ele estava ali, presente na companhia de Jesus, na companhia de Deus. Ele sabia que os seus pecados haviam sido perdoados, então não tinha mais medo. Ele sabia que apesar dos seus fracassos, apesar das suas falhas, ainda assim a graça do Senhor estava sobre ele, ele não havia perdido essa esperança. E isso fazia com que a fé dele aumentasse. Isso fazia com que o relacionamento dele com Deus crescesse. E é interessante o final desse trecho, o final desse, que nós lemos, o verso 7, que Deus faz tudo isso para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Meu irmão, as pessoas estão olhando para os crentes nesse tempo. As pessoas estão olhando para a sua vida e para a minha vida e estão perguntando como é que eles conseguem ter tanta segurança em meio a um caos como nós estamos vivendo.
Como é que essas pessoas estão conseguindo ter tanta calma, tanta segurança, tanto amor sendo transmitido, sendo transbordado das suas vidas, mesmo no momento de tanto caos? É porque a graça do Senhor nos alcançou. É porque o amor dele por nós faz toda a diferença. Meu irmão, eu queria que você se apropriasse desse texto. Eu queria que você entendesse esse texto exatamente como Paulo escreve aos Efésios. Que o perdão do Senhor se aplica à nossa vida hoje. Que a graça dele nos vivificou hoje. Que nós vamos sim receber todo o resto, todo aquilo, as recompensas no futuro, mas nós já estamos na presença do Senhor. Nós não estaremos no futuro, nós já o podemos desfrutar hoje. Nós já podemos experimentar um pouquinho da glória do Senhor nos dias de hoje. E eu queria terminar esse sermão compartilhando com vocês uma experiência, um testemunho que eu tive com a irmã Elisbeth, quando ela ainda estava internada ali no Einstein. Numa tarde eu fui visitá-la e eu estava ali conversando com ela, e naquele tempo de conversa com os outros irmãos que estavam lá, e chegou um grupo de médicos no hospital que estavam fazendo avaliação. Alguns já tinham mais contato com ela, já sabiam, conversavam pelo nome e tudo isso. E quando os médicos chegaram, perguntaram para a irmã Elisbeth como ela estava. E ela respondeu com uma alegria incrível no seu rosto. Todas as vezes que eu a fui visitar, ela estava alegre, estava firme, estava contente, estava realmente mostrando ali a sua fé. E aquele rapaz falou: puxa vida, como é gostoso vir aqui e ver a senhora tão bem, ver a senhora tão animada, a senhora tão alegre desse jeito. E ela virou para aquele rapaz e ela falou: mas eu só tenho motivos para agradecer, eu não tenho nada por que falar que eu não estou bem, porque o Senhor Deus tem cuidado de mim. E naquele momento ela contou aquilo que havia acontecido quando ela ainda era criança ou adolescente, eu não sei, quando ainda morava na Alemanha na época da guerra. E ela estava contando para aquele rapaz como Deus era bom e como Deus preservava e como Deus tinha cuidado da família dela até aquele tempo. E ela estava contando que durante a guerra, a igreja onde o pai dela era pastor foi bombardeada e foi destruída aquela igreja. E ela contou que depois daquele bombardeio, depois de acalmar a situação, ela, a família e alguns membros da igreja saíram e olharam para fora e viram toda aquela devastação, toda aquela desolação. Mas ao invés de eles ficarem desanimados, ao invés de eles ficarem tristes por tudo aquilo que havia acontecido, o pai dela, os irmãos da igreja, as pessoas que estavam lá, pegaram aqueles tijolos que haviam sido todos destruídos e começaram a limpar aqueles tijolos e reconstruíram aquela igreja. Meus irmãos, essa convicção, essa esperança de que não importa o que aconteça ao nosso redor, o Senhor Deus está no controle de tudo e nos dá alegria, apesar das lutas. É essa convicção que nós devemos ter a cada dia. Meu irmão, que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa ter a mesma convicção, a mesma alegria de homens de fé, que conseguem enxergar que eles já participam dessa bênção de servir ao Senhor enquanto estão aqui. E que nós possamos viver as nossas vidas dessa forma. Que Deus nos abençoe nessa manhã.